Olá, eu sou a Lebras. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Bem-vindos ao Cafezinho de hoje, um quadro em que convidamos algumas pessoas importantes para nós para compartilharem com a gente os personagens que mais marcaram a sua trajetória literária. Tomando um cafezinho com a gente hoje, Bettina Bischoff, professora de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. Logo no primeiro capítulo do livro Lord Jim, do Conrad, ali na segunda página já, há uma descrição da personagem do romance que me parece central também para que se possa compreender, digamos assim, o seu funcionamento, né? E compreender também, então, digamos assim, a estrutura do romance. Para os homens brancos do comércio da beira-mar e para os capitães de navios, ele era simplesmente Jim, nada mais. Tinha, é óbvio, outro nome, mas se empenhava para que não o pronunciassem. Seu incógnito, furado como uma peneira, não se destinava a ocultar uma personalidade, mas um fato. Eu acho que se pode dizer que o livro todo gira em torno a um fato, que é uma ação feita por esse personagem, embora seja bastante curioso que o leitor, neste primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e ao longo de muitos capítulos, não sabe exatamente que ação foi essa, porque no terceiro capítulo em que, digamos assim, os acontecimentos que levam à ação são contados, há uma brusca interrupção, e o leitor é jogado de chofre na sala de um julgamento, em que essa personagem está sendo julgada, embora sequer se saiba qual é a ação por ela, que essa personagem realizou, né? Outra coisa interessante é que mesmo depois, quando o leitor, digamos assim, já é informado de que mais ou menos que a ação teria sido essa, como se deu, etc., em que circunstâncias e o que exatamente foi feito, ainda assim, digamos que as molas desta ação, ou os motivos dessa ação, não são nunca revelados e permanecem algo de insondável ao longo do romance todo, né? Uma das grandes sacadas do Conrad, se pode dizer assim, é justamente então fazer a transição de um narrador em terceira pessoa no início, ou seja, de um narrador que conhece os fatos, né, narra de um momento distanciado, posterior aos acontecimentos e por isso os vê em sua clareza e plasticidade, né? Então, uma transição deste narrador para um narrador em primeira pessoa, que aqui é o Marlowe, que é um narrador que aparece algumas vezes nos livros do Conrad, né, como em Coração das Trevas, por exemplo. Portanto, o narrador em primeira pessoa testemunha que costura, digamos assim, o pouco que consegue extrair de outras pessoas mais ou menos envolvidas no caso e do próprio Jim, que conta para ele o que teria acontecido, mas fazendo aqui uma espécie de sobreposição de névoas, né? Porque o narrador não consegue, digamos assim, atingir o centro daquele fato e principalmente das molas que levaram à ação, dos motivos que levaram à ação, e conta então o que não compreendeu inteiramente a partir da narrativa de uma personagem que fez a ação, mas que também não a compreendeu inteiramente. E esse foi o cafezinho de hoje, que sai toda terça-feira até o final da nossa temporada. A propósito, não percam o episódio desta quinta-feira sobre Ivan Illich. Até lá!